Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para acompanhar como é que estão as atividades de plantio e o desenvolvimento das lavouras desta safra de verão de soja e de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Edmar Gervásio, ele que é analista do DERAL, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Edmar, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Guilherme, estamos à disposição aí no que precisar. Edmar, vamos começar falando pela soja. Como é que estão as condições para o produtor paranaense finalizar o seu plantio por aí? De modo geral, a safra da soja a gente pode dizer que está praticamente plantada, né? Então, aí dos mais de 5 milhões de hectares, essa semana a gente já atingiu aí 92% plantados, e na outra semana a gente já caminha para o finalmente, aí vamos superar 95%, 97% da área plantada. De modo geral, apesar dos atrasos pontuais que a gente teve aí pelo volume de chuvas que aconteceu entre setembro e outubro, as condições de lavoura são muito boas, né? Então a gente tem aí mais de 93% da área em condição boa de lavoura e apenas 1% em condição ruim. Então, de certa forma, nesse momento a expectativa ainda é de uma ótima produção para a safra de soja no estado do Paraná. E aí, Edmar, quais que são os apontamentos do DERAL nesse momento para a soja, em termos de área cultivada e também pensando na produção para essa temporada? Nesse momento a expectativa é que seja concluído o plantio em torno aí de 5,7 milhões de hectares, uma área recorde aí, com crescimento em torno de 1% se a gente comparar a safra passada, e uma produção do mesmo modo recorde aí acima de 21 milhões de toneladas, 21,5 milhões de toneladas, se for confirmada no final da safra, aí com percentuais de reposição de estoques principalmente, né? Porque a safra passada a gente produziu menos de 3 milhões de toneladas, né? Mais especificamente 12 milhões e pouquinho de toneladas. Então é um crescimento aí acima de 75% em termos de volume, se confirmada essa safra nos volumes aí de 21,5 milhões de toneladas neste ano. E Edmar, olhando para frente, essas boas condições tendem a se manter ou tem algum risco aí no radar do produtor paranaense? Nesse momento as condições são favoráveis, né, de modo geral em todo o estado. Entretanto, ainda há um grande período aí para a safra se desenvolver, né? A gente tem aí um período longo e, eventualmente, ainda os problemas climáticos e, eventualmente, até de pragas podem influenciar negativamente em termos de produção. Edmar, olhando agora para o lado do mercado, como é que está a comercialização da soja? O produtor paranaense avançou com essas vendas ou tem optado por segurar um pouquinho mais? Devido aí a gente teve aí nas últimas duas safras, né, você tem uma comercialização bem mais lenta que normalmente ocorria historicamente. Isso se deve muito à expectativa de preços melhores, né? Você tem toda uma conjuntura de mercado que acaba o produtor segurando essa comercialização, né? Então, a soja, por exemplo, não chegou a 10% de comercialização, né? Então, é muito pouco se a gente comparar as safras passadas, que normalmente começava o plantio já com comercializações acima de 20% da safra a colher. Então, o produtor, de certa forma, ele está capitalizado e, com isso, ele segura o máximo que for possível essa comercialização. E nesse ano não está sendo diferente, né? Como foi na safra passada, o produtor não está comercializando nos volumes que historicamente a gente tinha de comercialização. Ele espera, nesse caso aí, a colheita e até uma condição melhor de preço no momento ideal, digamos assim, para comercializar. E para a gente encerrar o nosso assunto da soja, Edmar, quando é que deve acontecer a colheita dessa safra aí no estado, olhando para o calendário? A colheita, a partir de janeiro a gente tem a colheita, né? E depois ela se avança aí a janeiro e fevereiro no estado do Paraná. Então, nesse momento ainda a gente não tem, pouquíssimas lavouras já entrando na fase, vamos dizer assim, de produção, né? Que a gente tem apenas 5% da área aí estimada que está no estágio de floração. Então, aí ela vai começar a frutificar provavelmente já nos próximos 15 dias. Então, ainda está muito cedo para a gente falar em termos de colheita, mas ela começa a partir de janeiro de forma mais intensa. E aí, Edmar, olhando agora para o milho, o plantio também já considerado encerrado aí no estado, como é que está o desenvolvimento dessas áreas de milho verão até esse momento?
O milho também, com 98% dos 400 mil hectares já estão plantados, então dá para a gente considerar basicamente encerrado. O plantio agora é muito específico, que esses 2% que sobram. O milho, ao contrário da soja, como ele tem um início de plantio um pouco antes, né, ele começa no plantio a partir de agosto já, então ele sofreu um pouco mais aí com o volume intenso de chuva que a gente teve em setembro e outubro. Então, se a gente visualizar hoje a soja que está no campo, o milho que está no campo, ele tem uma piora um pouco maior em condições de lavoura, né? A gente tem aí 85% da área plantada em condição boa, enquanto que a gente tem 14% em situação mediana, ou seja, que ela sofreu algum impacto aí, principalmente pelo volume intenso de chuva aí nos meses de setembro e outubro. Mas, de modo geral, ainda a expectativa é de uma ótima safra, né, apesar desses problemas pontuais, e a expectativa é ainda que sejam produzidos aí 3,9 milhões de toneladas nessa safra. E olhando para a comercialização do milho, Edmar, a opção tem sido a mesma da soja segurar ou no milho é a coisa diferente? O milho ele tem uma situação, de certa forma, bastante diferente da soja. A soja, você tem um mercado muito forte, né, de comercialização futura. O milho, por outro lado, ele normalmente se comercializa ou tem a grande comercialização a partir do momento da colheita. Então, você colhe e comercializa. Então, ele não tem o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo viés que a soja, porque a soja também tem um critério de exportação muito forte, então você tem contratos futuros fechados antecipadamente. O milho paranaense, por outro lado, ele fica muito no mercado doméstico para ser transformado em proteína, especialmente de carne suína e de aves, aí, que somos os grandes produtores. Então, em geral, a comercialização acontece à medida que são colhidas essas lavouras. A gente tem um pequeno percentual já comercializado, pouco menos aí de 5% da safra de milho aí já está comercializado no estado do Paraná. Edmar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse atual momento para as lavouras aí no Paraná. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigado, Guilherme. Estamos à disposição aí no que precisar. Edmar, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras aí no estado. Um abraço, até a próxima. O Edmar Gervásio, ele que é analista do DERAL, conversou com a gente para mostrar como é que estão o desenvolvimento das lavouras de soja e de milho dessa safra de verão 22-23 lá no estado paranaense. Começando pela soja, o Edmar destacando trabalhos de plantio bastante avançados, por volta de 92% nessa semana, devendo chegar aos 97% na próxima semana, o que já dá uma consolidação desse plantio e com boas condições climáticas até o momento. O Edmar destacando problemas pontuais com excesso de chuvas entre setembro e outubro, mas de maneira geral um bom desenvolvimento, o que mantém as expectativas do DERAL de uma produção bastante robusta, 21,5 milhões de toneladas, o que seria mais de 70% maior do que o registrado no ano passado, quando o estado sofreu bastante com a falta de chuvas durante o desenvolvimento dessas lavouras da safra de verão. Olhando para o mercado, o produtor segurando bastante as vendas, o Edmar destacando que o comum lá para o Paraná é o produtor iniciar o plantio com já 20% da produção esperada negociada. Nesse momento de término do plantio, menos de 10% dessa safra já foi comercializada. Produtor receoso, esperando melhores preços ao longo do desenvolvimento desse ciclo e tentando aproveitar negociações talvez mais lá próximo da colheita, que deve começar em meados do mês de janeiro. Já a situação do milho é um pouquinho diferente. O plantio também já está encerrado lá no estado, mas como esse plantio começou antes da soja, já a partir de agosto, essas lavouras sofreram mais com excesso de chuvas entre setembro e outubro, e aí 14% da safra já apresenta algum tipo de dano em função desse excesso de chuvas. Mesmo assim, a expectativa ainda é positiva para a produção de milho, que deve superar a marca de 3 milhões de toneladas para esse novo ciclo de verão 22-23, que também tem negociações bastante lentas lá no Paraná. Menos de 5% da produção de milho esperada negociada até esse momento. São os dados que o Edmar Gervásio, analista do DERAL, trouxe aqui para a gente sobre a safra de verão 22-23 lá do Paraná.
Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, acompanhe os nossos vídeos, as nossas entrevistas, também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho, então continue ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.